Olá a todos, eu me chamo Raymond de Souza, sou brasileiro de nascimento, cidadão australiano, hoje residente nos Estados Unidos. Eu trabalho com um movimento internacional católico pró-vida chamado Human Life International, Vida Humana Internacional, que é sediado nos Estados Unidos, no estado de Virgínia, e hoje conta com afiliados em 86 países do mundo. Essa minha viagem ao Brasil, a propósito da entrega do Prêmio Von Galen para Dom José Cardoso, do Arcebispo de Recife, eu tenho tratado de vários temas com vários grupos católicos, especialmente em paróquias e rádios, estações de rádio. E um deles que eu tenho tratado muito é a questão da descristianização do Ocidente e da consequente islamização da cultura europeia, da qual nós somos também herdeiros. Eu menciono sempre que o secretário do Santo Padre, o sacerdote alemão, Padre Georg Genswein, tem alertado ultimamente a comunidade europeia para o perigo da islamização da cultura europeia. Eu comecei a prestar atenção a isso há uns 4 anos atrás, quando minha esposa e eu visitamos a Santa Sé. Tivemos uma reunião com um sacerdote da Secretaria de Estado do Vaticano, do próprio Vaticano. Aliás, uma coisa linda de se ver por dentro, como é bonito o prédio, com a guarda suíça e tudo mais. Tivemos uma reunião de meia hora com um padre, aquele padre que todos os dias apresentava a João Paulo II um relatório sobre o que se passava no mundo. Então, o tipo que sabia o que estava acontecendo. Bem, conversando com ele, eu faço um apostolado também, eu não mencionei antes, na Austrália e agora nos Estados Unidos, de promoção de apologética católica, ou seja, a defesa da fé, por lógica a serviço da fé. Aquilo que o Papa João Paulo II se dizia na introdução da carta encíclica Fides et Ratio, fé e razão, que ele dizia que a razão e a fé são como 2 asas que levam o espírito humano para o conhecimento e o amor de Deus. Não só a fé, não só a razão, mas a razão e a fé juntas. Isso chama apologética em linguagem corrente daqueles que promovem a doutrina católica. E esse sacerdote me perguntou se eu fazia palestras em italiano. Eu disse a ele que não, eu converso em italiano, mas nunca fiz palestra a respeito. E ele disse assim, porque se você pudesse fazer alguma palestra, eu queria que você viesse fazer palestra aqui na Itália. Eu estranhei. Na Itália? País católico? O Vaticano está lá? Por que chamar um estrangeiro para ir lá fazer palestra sobre doutrina católica? Por quê? Ele disse, a Europa está se descristianizando. Os católicos que vão à igreja na Europa, em geral, são os turistas. Em sua maioria, de uma maioria crescente, as pessoas batizadas na Europa já não mais praticam a fé. Não é que são contra, não se importam a respeito. Se vocês lerem aquele livro de João Paulo II chamado Cruzando o Limiar da Esperança, ele usa uma frase lá que eu já tomei aquilo como nosso lema no nosso apostolado. Que ele diz, hoje nós precisamos reevangelizar as pessoas batizadas. Ou seja, essa é a prioridade número 1 para católicos. Não de ir lá para a África ou para lugares onde há pagãos para batizá-los, não. Reevangelizar o nosso pessoal, que tem se paganizado nos últimos 40, 50 anos. E a razão dada pelo padre Georg Genswein do crescimento da cultura islâmica na Europa faz sentido. Porque vácuo não existe. Quando você retira uma fé e uma cultura de um ambiente, não fica um vazio. Outra cultura e outra fé tomam o lugar. E nesse caso, na Europa, o Islã, antigo inimigo do cristianismo, procuraram invadir a Europa 2 vezes, na Áustria, na Itália, uma batalha naval de Lepanto, e perderam. Os turcos sempre perderam. Hoje em dia existe uma jihad silenciosa na Europa. Eu digo alguns exemplos. Eu estava em Londres já há 3 anos, fazendo uma palestra na Westminster Hall, que é um salão gigantesco, enorme, que tem perto da abadia de Westminster. E essa história saiu na conversa com as pessoas. Um diálogo entre um mulá muçulmano e um padre anglicano. E o muçulmano disse assim para o anglicano, você sabe, quando lá para o fim desse século, todas as grandes catedrais europeias serão mesquitas. E sabe por quê? Porque nós temos filhos e vocês não têm. Quem vai dizer que isso está errado? É verdade. Isso é verdade. Eu morei na França durante 1 ano, há 3 anos atrás. Trabalhei num colégio católico interno. E lá, conversando com os franceses, eles me contaram o lema
Vejam bem, o lema dos muçulmanos franceses, que diz assim: Par le ventre de nos femmes, nous allons conquérir l'Europe. Pelos ventres de nossas mulheres, nós vamos conquistar a Europa. Ora, para que uma população se reponha, é preciso que cada casal tenha 2,1 filhos. Não quer dizer 2 filhos e um pedaço de criança, não quer dizer isso não. Quer dizer o seguinte, que em cada 10 casais, ou 10 mulheres que dão à luz, 9 deve dar à luz 2 crianças. E a 10ª dá à luz a 3 crianças. Isso para manter aquele mínimo necessário. Hoje em dia, não existe nenhum país da Europa que está a 2 filhos. Não existe, enquanto média. Então, por exemplo, a Itália, que é país católico por excelência, 1,3 filhos por casal. O mais baixo de todos é a Espanha. Espanha católica é 1,1 filhos por casal. E continuou baixando. O Brasil chegou agora ao ponto de ter 2. Está estático. Nosso povo aqui não cresce numericamente, a não ser por imigração. Ora, mas na Europa, ainda há imigração dos países muçulmanos. Então não se pode estranhar se daqui a 50 anos a Torre Eiffel de Paris vai ser o maior minarete do mundo. O Big Ben de Londres vai tocar o relógio 5 vezes por dia para chamar os fiéis para a oração a Allah. E os cânticos do Alcorão vão ressoar em Notre-Dame de Paris, Colônia e Westminster, na Inglaterra. Vejam bem, é uma jihada silenciosa. Não há guerra. Terrorismo é só um espantalho para desviar a atenção. O perigo mesmo é a apostasia do Ocidente, a perda da fé católica, apostólica, romana. Infelizmente, o zelo que os cristãos tinham antigamente, hoje em dia isso não é mais a mesma coisa. Infelizmente. Conversando com aquele padre que eu mencionei há pouco, no Vaticano, ele me dizia que ou a Europa se mantém de algum modo cristã, ou ficará inteiramente muçulmana. Nós não podemos conviver juntos. É claro, o Islã eles não têm interesse em ecumenismo, eles querem conquista. E vejam bem, nesse sentido, eles são mais coerentes do que nós. A gente fica conversando e tal, rezar junto, eles não querem isso. Nosso Senhor nos deu um mandamento aos apóstolos, é o último versículo do Evangelho de São Mateus. Ide e pregai a todos os povos, ensinando-os a observar tudo aquilo a que eu vos ensinei. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele não nos obriga a ser missionários, mas ele nos ordenou que fôssemos. Então, hoje em dia é preciso que na Europa, aqui no Brasil, na América Latina, o que resta de cristianismo, nos mobilizarmos para reavivar a ação católica, ou seja, a prática da oração, do estudo e da ação. Oração, estudo e ação. E com a graça de Deus, muito se pode fazer a esse respeito. Isso é muito importante porque hoje em dia nós temos meios de comunicação para isso. Temos internet, televisões, rádios. O que falta em nós, sabe o que é, gente? É zelo, é amor de Deus, é dedicação, colocar o meu indivíduo, o meu ser pequenino de lado e pensar na causa católica, na glória de Deus, na salvação das almas. Isso nós precisamos nos comprometer. Deixar de bobagem, deixar de procurar resolver as coisas a meias águas. Não. Nos dedicarmos por inteiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive nós mesmos. Em outra apresentação, eu falarei do que é a ação católica. E até lá então, que Deus ajude a todos.